Hoje, efetivamente, a Caixa ela não tem nenhuma política de prevenção ou de atuação em relação à saúde mental. Por isso, a gente fez a pesquisa, a gente tem, inclusive, acompanhamento de alguns estudiosos, tanto aqui da UNB como lá de São Paulo, da Unicamp, nos subsidiando tecnicamente. E a ideia é que, com esse material e com essa reunião com a presidência da Caixa, agora na quinta-feira, a gente consiga minimamente estabelecer uma agenda no sentido de construir uma política para isso com a empresa, porque hoje não tem. Né? Efetivamente, não temos. Valdemir. Bom dia, pessoal. Valdemir de novo. Para quem não sabe, tem apelido de calado, viu? Mais uma vez o calado falando aí, talvez coisa importante. A pergunta é, em relação ao endividamento dos funcionários. Sabemos que funcionário público, acho que 70%, tem um problema de endividamento. Vários motivos, né? Crédito fácil e por aí vai. E se tem esse problema de endividamento, né, que certamente se já tem alguma pesquisa, né, de afastamento do trabalho pelo endividamento, que eu, né, com meus 52 anos, eu tenho palavra, né, para falar, assim, talvez 20 palavras, que eu sofri na pele em consequência do endividamento. E venho tentando, de algumas formas, para tentar superar isso, superar o endividamento, mas não é fácil. E queria saber em relação à qualidade de vida, né, programas de qualidade de vida. Nós temos, por exemplo, uma federação, FAE, Federação da Associação dos Empregados da Embrapa, que faz alguns encontros nacionais, regionais, e tenta a integração desses empregados, né, para tentar juntos, né, se divertir, ter momentos de lazer, que, na minha opinião, deveria ser muito maior. Deveria, por exemplo, o nosso encontro aqui de Brasília, né, juntar as unidades de Brasília e ter com frequência algumas atividades simples, como happy hour e outras, né, por exemplo, futebol, alguns torneios e por aí vai, né, que seria coisa que, com certeza, melhoraria muito a nossa saúde. Né, talvez a gente poderia conseguir respirar um pouco melhor, sabendo que a nossa problemática do dia a dia, questão da ansiedade, e para administrar nossos problemas. É somente isso. Obrigado. Valdemir. Obrigada. Ao seu crachá. Valdemir, essa questão do endividamento talvez seja uma sugestão interessante para que a gente possa ampliar um pouco mais essa questão junto aos empregados. Nós, na pesquisa, nós não abordamos essa questão, até porque a gente queria olhar mais no âmbito do trabalho, mas talvez num desdobramento disso a gente possa fazer algo nesse sentido. Dos ativos, a gente não tem tanta informação, mas nos aposentados da Caixa, a gente sabe que tem um grau de endividamento grande. Né? O pessoal aposentado hoje, a gente sabe porque, recorrentemente, nós temos discutido, tanto na Caixa como na FUNCEF, que é o nosso fundo de pensão, medidas, né, para melhorar essa questão das dívidas do pessoal, né, programas de educação financeira e mesmo melhorias nas linhas de crédito que a Caixa e a FUNCEF disponibilizam. Mas eu vou levar essa sua sugestão para que a gente também faça um estudo em relação ao pessoal da ativa. Programas de qualidade de vida, a Caixa ela tem alguns. Plínio até pode me ajudar aí, mas ela tem alguns programas voltados para os ativos, que é antitabagismo, prevenção de câncer. Mais algum, Plínio, que você lembra? Obesidade. Nós temos um periódico anual, né? Então, todos os empregados da Caixa passam pelos médicos, né, anualmente, fazem uma avaliação de saúde anualmente,
e a Caixa, com base nesses dados que ela recolhe desse programa periódico, ela faz os programas de qualidade de vida. E, somado a isso, as nossas entidades têm as ações também de proporcionar integração e atividades culturais, sociais, esportivas para os seus trabalhadores. A FENAI e as APCFs fazem anualmente atividades culturais, agregando aí todos os empregados em nível nacional, ativos e aposentados. Temos nossos jogos, temos um evento que a gente chama de Inspira, que é um evento também com formação e palestras. Então, assim, a gente tem um foco nessa questão. Agora, no caso da Caixa, acho que ela precisa ampliar esses programas para que a gente possa ter medidas efetivas aí de prevenção. Bom, Fabiana, bom dia. Tá. Para mim é mais um prazer conversar com alguém da FENAI. Tenho um grande amigo na FENAI, Moacir Carneiro, um companheiraço. E, nesse sentido, eu gostaria que você pudesse explicar para o pessoal, já que você pediu ao Plínio para sugerir, no Eu Faço Cultura. Eu acho que é um programa que a Caixa tem, que envolve tanto o pessoal interno e tem um efeito externo para a sociedade. Fantástico. Isso gera uma simpatia dos funcionários da Caixa, quando vão lá fora, para se organizar e trazer o público lá dele, e é algo que, às vezes, a gente não consegue agregar do público quando a gente vai para a nossa mobilização, Nilson. Então, é preciso ter essa relação. Esse final de semana eu tive o prazer de ver a Sessão Azul, que foi a Sessão Azul, é uma parte desse programa do que eu faço cultura. A FENAI participa de um programa que disponibiliza cinema para crianças autistas. Distribui ingressos para pais, para crianças autistas. E tudo isso tendo a contribuição dos empregados da Caixa de uma forma interessante, que foi o ardil, aí eu vou deixar para você explicar. Tá bom? Obrigada aí pela consideração. Bom, nossa, está alto. A FENAI, ela tem já, em torno de uns 12 anos, um projeto que a gente chama MCPC, Movimento Cultural do Pessoal da Caixa, e dentro desse movimento a gente tem o Eu Faço Cultura, que foi citado aqui, que é um projeto que a gente desenvolve com recursos da Lei Rouanet. Então, nós fazemos captação dos 6%, ou de qualquer valor que os trabalhadores da Caixa se disponham a doar do seu imposto de renda devido, e esse recurso é arrecadado, por exemplo, agora nós estamos numa fase de arrecadação do MCPC para as atividades do Eu Faço Cultura de 2019. Então, com base na arrecadação no ano anterior, a gente desenvolve os projetos para o ano seguinte. E aí a gente, enquanto doador, informa na declaração de imposto de renda que aquele valor lá do MCPC é o valor que você contribui, que você destina do seu imposto devido para incentivar a cultura. E a gente tem feito, o Eu Faço Cultura, baseado realmente em levar cultura aí para a sociedade civil de um modo geral e, em especial, para as pessoas mais carentes. Então, a gente já desenvolveu Eu Faço Cultura, inclusive já montou bibliotecas, já levou cinema para as regiões da periferia, e é um projeto extremamente bonito. E todos nós, é uma oportunidade que a gente tem de, pelo menos, uma partezinha lá do imposto de renda que você já pagou, você dizer para onde você quer que esse dinheiro vá. Então, você pode dizer, eu quero que esse imposto devido aí, 6% dele vá para o Eu Faço Cultura, e com isso o pessoal faça o desenvolvimento dessas ações.
E está à disposição de vocês, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais do projeto, conhecer a parte burocrática dele, tudo, a gente está à disposição aí para vocês também, de repente, desenvolverem um Eu Faço Cultura aqui. A gente tem um, mas é bem diferente. Não tem incentivo, não. Ademar, e encerrar essas inscrições. Alô. Fabiana, parabéns pela sua exposição. Eu, particularmente, admiro muito a Caixa, não só porque eu tenho um cunhado, um irmão e uma cunhada que trabalham em Curitiba há 30 anos e conheço muito de perto. Nós falamos muito em saúde do trabalhador. Eu gostaria de saber, na Caixa, nós tivemos um assunto anterior falando sobre a mobilidade, transferência de funcionário. Eu gostaria que você explicasse para nós como funciona na Caixa Econômica. Visto que, por exemplo, esses dois, esse meu irmão e minha cunhada trabalhavam em Apucarana, lá no Paraná, foram transferidos em virtude da filha fazer universidade em Curitiba, e eu, particularmente, ele não vimos assim, obstáculos que a gente encontra em outras empresas. Eu gostaria que você explicasse para nós como que funciona na sua empresa. Tá? Obrigado. Ademar, não tem sido uma política muito fácil dentro da empresa, não. Os bancos, né, de movimentação, nos últimos tempos, eles estão fechados, principalmente o deslocamento de agência para departamento, agência para matriz. Esse movimento ele é extremamente difícil. Os próprios processos de seleção hoje, para você alçar algum tipo de função, algum avanço na carreira, hoje eles são extremamente restritos, então você não tem grandes movimentações. O que acontece muitas vezes na Caixa é o que acontece aqui também, que eu até ouvi um relato. Você tem o superintendente, ou você tem o teu gerente geral, ou o teu superior, com um pouco mais de disposição para resolver a situação. Então, na Caixa, a gente se depara cotidianamente com problemas de pessoas querendo fazer a movimentação e não consegue. Aí, quando você chega numa pessoa lá em cima, que tem um pouco mais de sensibilidade e disposição, você consegue avançar, mas é tão difícil quanto o que vocês relataram aqui. Né? Muito difícil, e nesse momento, com um quadro se reduzindo de pessoas, né, o banco até está fechado, o banco de movimentações. Né? Hoje a gente saiu de 101 mil trabalhadores para 86, 85, e a Caixa, inclusive, está anunciando um novo plano de desligamento aí agora para novembro. Então, fica cada vez mais difícil fazer a movimentação. Alguns falam que é plano de apoio à aposentadoria, outros falam que é plano de incentivo ao desligamento, né, os PADV. A gente ainda não sabe exatamente o que vem. O que se sabe é que realmente já foi aprovado aí nos conselhos, tanto de diretor como administração da Caixa. Pegando esse gancho, detalha para o pessoal ver o artigo, que é a divisão dos setores da Caixa. Como é que eles estão fazendo? Acabando com a habitação, separando a habitação, de certo, das loterias e tudo, naquele intuito de dividir para enfraquecer. Pode deixar. Eu acho que tanto aqui a Caixa como vocês e todas as empresas públicas, nesse momento, estão passando por processos extremamente complicados, que visam o enfraquecimento e até a destruição mesmo das empresas públicas. A Caixa sistematicamente vem pautando, né, através do seu Conselho de Administração, que hoje a presidenta lá do Conselho de Administração é ligada ao Banco Itaú, vem pautando uma série de medidas que visam enfraquecer a Caixa. Então, já tentou vender a loterias, né, que é exclusividade da Caixa, já tentou vender a parte cartões de crédito, que também é uma fatia, tem uma parte
que já foi, né, que é da capitalização, dos seguros e tudo mais. Então, assim, a gente, na Caixa, todo dia, a gente mata um leão, fere um leão, no sentido de tentar manter a empresa aí 100% pública, porque um dos debates também que está colocado sistematicamente no governo e no Conselho de Administração da Caixa é a abertura do capital da empresa, e a gente, enquanto cidadão e enquanto trabalhador, sabe o quanto isso acabaria com a atuação da Caixa no desenvolvimento de políticas públicas, porque a partir do momento que você trouxe acionistas para dentro da empresa, isso só vai fazer com que a empresa almeje lucro para poder distribuir aos seus acionistas, e com isso a parte social, e nós temos muita agência que atua exclusivamente no social, não sei se vocês sabem, mas a gente tem agência Barco, que percorre o Rio Amazonas, levando serviço para a comunidade que fica às beiras do Rio Amazonas. Então, assim, um banco privado ou de capital aberto vai querer fazer o quê no Rio Amazonas? Nunca quis, né? Então, eu acho que a luta em defesa das nossas empresas públicas, da Caixa, da Embrapa e de todas as nossas empresas públicas, está aí na ordem do dia, né? Então, é isso. Posso finalizar? Deixa eu agradecer. Não pode fazer as suas considerações finais, por favor. Bom, gente, eu queria, mais uma vez, agradecer aí a oportunidade, dizer que estamos à disposição. A nossa luta aí pela revogação da CGPAR continua. Então, vamos também continuar aí nossos esforços conjuntos no sentido de revogar as resoluções que acabam com nossos planos de saúde. E eu acho que a defesa das nossas empresas públicas também é prioridade zero, porque sem as nossas empresas públicas, inclusive, não tem soberania nacional, e nós, enquanto trabalhadores, não temos nossos direitos de plano de saúde, previdência e tudo mais. E quero aqui dizer que dia 28 nós temos um compromisso que eu acredito que seja as eleições das nossas vidas, e eu defendo a democracia, os direitos humanos e a soberania nacional em nossas empresas públicas. Então, ele não e Haddad sim. Obrigada.